Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Aline Marques e hoje nós vamos ter uma aula sobre a crise de 1929, aula de História do 9º ano. Então, vamos lá. Primeiro tópico aí do seu livro, O Mundo em Crise. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países europeus passaram a enfrentar uma crise econômica muito séria e tiveram um concorrente de peso, os Estados Unidos. Bom, pessoal, os Estados Unidos ele foi um concorrente de peso para esses países aí europeus, porque ele enriqueceu, né, com essa Primeira Guerra. E ele teve uma vantagem, né, que a gente vai ver isso também mais à frente. Uma vantagem sobre esses países europeus, que o território dos Estados Unidos ele não foi afetado pela Primeira Guerra Mundial. Tudo que aconteceu foi em território europeu. Então, a terra que ficou arrasada não foi a norte-americana, foram dos países europeus. E os Estados Unidos, eles estavam ali, né? Que a gente também vai ver um pouco mais à frente, lucrando, vendendo suprimentos para esses países enquanto a guerra rolava, e só entrou efetivamente na guerra já no último momento, né, do conflito. Então, além de um saldo de 9 milhões de mortos e incontáveis pessoas mutiladas ou que carregavam alguma sequela, a economia de países como a Inglaterra tinha sido arruinada. Então, a Inglaterra aí, além, né, dessas vítimas da guerra, o saldo negativo dela não foi apenas de morte, mas também foi na economia, né? Eles vivenciaram aí um cenário de desemprego, de falência. A Inglaterra e a França, elas saíram como vencedoras, né, nesse conflito, mas elas perderam recursos muito importantes, né, para competir aí com a economia dos Estados Unidos nesse momento. Nesse conflito, a Alemanha ela foi considerada a única culpada, né, sob determinação do Tratado de Versalhes, tendo que pagar uma pesada indenização aos países vencedores. Os americanos eles não foram a favor, né, do que foi determinado no Tratado de Versalhes. Eles ficaram contra. Eles se opuseram ao Tratado de Versalhes e à Liga das Nações. E eles fizeram acordos diretamente com os alemães para ajudarem eles nesse processo aí de recuperação econômica. A economia americana no pós-guerra. Os Estados Unidos eles tiveram vantagem em relação aos países europeus, porque o seu território ficou preservado e a economia cresceu com o desenrolar da guerra, né? A atuação dos Estados Unidos durante a maior parte da guerra se resumiu em emprestar dinheiro e vender produtos e armas aos países participantes do conflito. No final do conflito, em 1917, entraram na Primeira Guerra apenas para garantir os seus investimentos, prevendo que uma possível derrota da Entente colocaria em risco a economia norte-americana. Aí, só para te lembrar aí o que é a Entente, vocês devem se lembrar quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, que havia a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança era composta pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália, e a Tríplice Entente era composta pelo Império Britânico, pela França e pelo Império Russo. Então, se a Entente saísse derrotada, ia colocar em risco, né, a economia americana por causa justamente dessas trocas de suprimentos, empréstimos e tudo mais que os americanos estavam fazendo para a Inglaterra, para a França, nesse período da guerra.
os americanos ali deixaram as principais potências europeias esvaziarem seus recursos, enfraquecendo assim a economia deles, né? E eles ali forneciam matéria-prima, munição, armas e utensílios. E isso aí foi levando esses países a essa dívida, né, com os Estados Unidos. Então, se eles perdessem ali naquele momento o conflito, a perda financeira para os Estados Unidos seria maior. No final do conflito, os norte-americanos tornaram-se a maior potência do mundo. A economia americana deu um salto de 435 milhões de dólares em 1914, que foi o início do conflito, para 3,5 bilhões de dólares em 1917. Então, os anos 20 ali foram muito intensos para os Estados Unidos, né? Muita riqueza produzida pós-guerra, e isso aí criou um clima, né, de euforia entre os norte-americanos. Após guerra, né, nos Estados Unidos, iniciou-se então um momento que historicamente é conhecido como American Way of Life, que quer dizer o estilo de vida americano. Os outros países eles sentiam um desejo de reproduzir o jeito de ser norte-americano, né? Que era um momento ali em que o consumismo, né, veio à alta. As empresas elas estavam com tudo, fabricando roupas, calçados, automóveis, panela, brinquedos, geladeira, produtos enlatados, né? Foi a era do surgimento desses eletrodomésticos, de coisas que antes não eram tão comuns assim as pessoas terem. E a indústria norte-americana ali estava a todo vapor produzindo esses produtos. Então, aquele momento ali foi valorizado o ter em detrimento do ser. Ou seja, né, para se tornar um membro respeitável da sociedade, era necessário ter dinheiro, um emprego eminente e esbanjar de bens materiais. Enquanto os Estados Unidos comemoravam os resultados pós-guerra, muitos países arruinados pelo conflito não tinham dinheiro para comprar os produtos americanos e, pensando nisso, os Estados Unidos passaram a emprestar dinheiro aos países europeus para se recuperarem economicamente e comprarem seus produtos, tornando-os dependentes de capital e das indústrias norte-americanas. Então, como é que aqueles países poderiam consumir os produtos norte-americanos se eles estavam quebrados financeiramente, né? Então, para solucionar esse problema, os Estados Unidos resolveu fazer empréstimos, né? Ajudar economicamente esses países. Houve também um plano especial, né, entre Estados Unidos e a Alemanha para recuperar economicamente a Alemanha, que era chamado Plano Dawes. Para pagar, foi feito para viabilizar o pagamento das dívidas que a Alemanha adquiriu depois da Primeira Guerra Mundial. E foi graças a esse plano, né, que muitos alemães eles demoraram para aderir ao nazismo, né? Uma vez que a inflação alemã ela tinha recuado consideravelmente graças a essa ajuda aí dos Estados Unidos. O clima de euforia nos Estados Unidos começou a mudar quando os países europeus deram sinais de recuperação de suas economias, tomando medidas protecionistas e evitando a entrada de produtos estrangeiros em seu mercado, entre eles os produtos americanos. Então, aquela ajuda que os Estados Unidos deu, pensando que os países europeus iam ficar dependentes de seus produtos, de sua indústria e tudo mais, vamos dizer assim, o tiro saiu pela culatra, né? Porque a economia europeia se reergueu
E eles então começaram a proteger ali a sua economia, não comprando mais produtos americanos, mas valorizando a indústria deles, comprando produtos que eles mesmos ali estavam produzindo naquele momento para reerguer a economia deles. E aí o que é que acontece nesse momento? O que acontece nesse momento é que as indústrias norte-americanas elas estavam a todo vapor produzindo ali aqueles produtos e elas não diminuíram o ritmo de sua produção, né? Porque o crescimento econômico ali estava se dando de modo muito acelerado. Mas, em contrapartida, os empresários eles começaram a ficar preocupados com os seus estoques crescentes, né? Houve, então, uma saturação do mercado que levou à crise da superprodução. Com a lei da oferta e procura, né, do capitalismo, quanto mais você oferta uma mercadoria que tenha, vamos supor assim, pouca procura, o preço despenca, né? Vamos dar um exemplo prático para a gente entender. Se eu estou no período da safra da banana e eu tenho muita banana para vender, então o preço da banana vai cair, né? A gente vai para a feira e vai encontrar a palma de banana a R$ 2, a R$ 1, a R$ 1,50. Mas se a gente está num período da entre-safra, que a banana diminui a quantidade e todo mundo quer banana para fazer vitamina para os seus filhos, então o preço da banana vai crescer, vai aumentar. E você vai pagar R$ 5 por uma palma de banana, né? Vai pagar R$ 1 pela unidade da banana, 50 centavos. E aí você vê a diferença, né? Da questão da oferta e da procura. Foi o que estava acontecendo ali naquele momento. Os estoques estavam superlotados e o preço das mercadorias estavam despencando, porque não tinha para quem vender aquilo ali, certo? A Europa tinha fechado, né, as portas com o seu protecionismo lá da sua economia. E aí o que é que aconteceu como consequência disso? Sem pessoas para comprar essas mercadorias, as fábricas começaram a demitir pessoas, demitir funcionários ou reduzir os seus salários. Esses empregados, por sua vez, deixaram de honrar seus compromissos, né? Não pagavam porque não tinham como pagar suas contas. Ou pagava as contas, ou faltava comida na mesa da família, né? E assim a crise foi se agravando. No campo, os latifundiários haviam hipotecado suas fazendas para investir na bolsa de valores ou para comprar máquinas e, como não tinham como pagar, os bancos começaram a tomar essas propriedades, aí gerando um clima de tensão, né, entre esse grupo. E nesse momento, a especulação financeira nos Estados Unidos estava muito grande, a bolsa de valores de Nova York tinha se tornado uma fábrica de gerar riqueza. Então, todo tipo de pessoa queria investir na bolsa de valores. Trabalhador, banqueiro, empresário, profissional liberal. Porque eles estavam ali vislumbrando enriquecimento rápido e fácil, através ali da compra de ações. Como é que funciona, né? Como é que funcionava o mercado de ações? As empresas ali que eram altamente lucrativas, elas estimulavam a procura por suas ações, as pessoas compravam parte dessas empresas para participar dos lucros, e quando existiam poucas ações das empresas disponíveis no mercado e a procura era maior, então o preço da ação daquelas ações subia. Ao contrário, se o lucro daquela empresa despencasse, o preço da ação ali também era desvalorizado. Então as pessoas vendiam, né? Procuravam vender porque estava sendo desvalorizado. E como é que foi que chegou
a grande quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A crise chegou ao ápice quando o preço das ações na Bolsa de Valores de Nova York despencou. Os acionistas de uma só vez queriam vender os títulos. A Bolsa de Nova York quebrou no dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, também como crack ou crash da Bolsa de Valores de Nova York. Então, todos decidiram ali no mesmo dia pôr as suas ações à venda, né? Porque as empresas estavam quebradas, os lucros estavam lá embaixo e as ações já não estavam valendo mais nada, né? E esse dia, 24 de outubro de 1929, ficou conhecido como a quebra ou crash da Bolsa de Valores de Nova York. E, minha gente, essa quebra, ela vai se refletir mundialmente, né? Não vai afetar só a economia dos Estados Unidos, certo? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente produzia nesse momento o café. O Brasil era um país agroexportador e o principal produto aqui era o café. E o nosso principal comprador era os Estados Unidos. E nesse momento de crise, ele parou de comprar o café brasileiro. E isso afetou drasticamente aqui a nossa economia também. E isso a gente vai ver na próxima aula, certo? A gente vai comentar sobre isso e continuar esse capítulo aí sobre a crise de 1929, tá certo? Então, pega teu livro didático, dá mais uma lida neste capítulo. Tem coisa boa aí para você ver, para você aprender. Esse fato é interessante de estudar. Também tem uma sugestão de filme, se a gente tivesse... Eu acredito que eu já passei para vocês no 9º ano, que é Tempos Modernos, né, de Charlie Chaplin. Ele simboliza bem, ele ilustra bem como foi esse momento da crise de 1929, né? Quando o desemprego estava em alta. Antes também da crise, mostra, né, a questão da superprodução, as empresas a todo vapor. Tanto é que Charlie Chaplin satiriza isso, né, com os movimentos repetitivos lá na máquina, né, que o trabalhador só fazia a mesma coisa o dia todo e não sei se vocês lembram, o chefe ficava lá, né, no microfone, mandando aumentar a velocidade, né, para aumentar a produção. E depois desse período aí, mostra também, né, o período da Grande Depressão lá nos Estados Unidos, o pessoal passando fome, as filas de desempregados, né, o Charlie Chaplin correndo atrás de um emprego e, enfim, o filme é bom. Se você quiser ver, procurar assistir, assista para relembrar. Se não, quando a gente voltar, se eu não tiver passado ainda para vocês, a gente confere, tá certo? Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.